mais uma aula de nossa escola bíblica dominical. Estamos na sala dos juvenis, os nossos queridos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nós estamos indo para a nossa lição de número 5, que tem como título Aborto, a morte de inocentes. A nossa lição anterior, a lição de número 4, nós estudamos a respeito da legalização das drogas, que é de fato uma ideia maligna. Só que antes de entrarmos aqui na nossa lição e no que nós temos para falar hoje, gostaria de convidar você a se inscrever no canal da EBD, caso você ainda não seja inscrito, a dar like neste vídeo, também a compartilhar para que outras pessoas venham conhecer a nossa doutrina, a nossa maneira de pensar, que obviamente é baseada nas Escrituras. Então, na aula de hoje nós iremos tratar a respeito do tema aborto, a morte de inocentes. Mas antes de entrarmos na aula, nós gostaríamos de deixar aqui as respostas das perguntas da aula anterior a respeito da legalização de drogas. E olha como o tempo está passando rápido, hein? Estamos indo para a nossa lição de número 5. Curioso isso. Vamos lá. A primeira questão que nós deixamos para que você refletisse durante a semana é a seguinte. Cite o exemplo de um país da América do Sul onde o uso da maconha foi liberado. Qual país foi liberado o uso da maconha? E aqui da América do Sul. E o país foi o Uruguai. Lá já está liberado, infelizmente. Segunda questão. Por que a igreja é contra o uso das drogas? E a resposta é categórica, porque é pecado e vai levar muitos para a distância de Deus, ou para o inferno, né? Terceira questão, pergunta o seguinte, qual é o principal argumento mentiroso utilizado pelos defensores da legalização das drogas? O que eles argumentam para legalizar? A legalização, segundo eles, vai acabar com o tráfico de drogas. Tráfico de drogas jamais será acabado, porque vão liberar, né? Existe ainda tráfico de cigarro e de bebidas, de tantas outras drogas por aí, ou de tantas outras substâncias que são que não são crimes, e mesmo assim as pessoas traficam ainda. E a quinta é uma pergunta mais pessoal, mas que eu tenho absoluta certeza que a sua resposta é uma resposta cristã. E pergunta o seguinte, você é contra a legalização do uso das drogas? E de certa forma temos que ser categóricos sim e sermos contra. De certa forma não, de todas as formas possíveis nós somos contra o uso das drogas. Então vamos para a nossa lição de hoje, a lição de número 5, que nós iremos tratar sobre o assunto do aborto, que nada mais é do que matar pessoas que ainda não nasceram, matar pessoas que são inocentes. Então, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Jeremias capítulo 1 e versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profetas. Você observa que logo aqui nós já temos Deus falando que conhece a pessoa mesmo antes dela nascer, quando ela está na madre, quando ela está ainda na barriga da mãe. Então, mesmo nesse momento, Deus já conhece a pessoa, ou seja, a pessoa de fato é uma pessoa, já é um ser vivo, já é um ser humano, então tem que ser tratado como tal. Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 139, do versículo 3 até o versículo 16, que diz assim, do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim: Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Ou seja, Deus aqui está falando que está formando o homem, está criando o homem no ventre da mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso... Desculpa. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ainda sem forma. Os olhos do Senhor já estavam vendo a pessoa. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, Deus já tinha um plano preparado aqui para o salmista. Ou seja, Deus ele já tem um plano preparado para todos os seres viventes. Deus ele planeja a vida do ser vivente, que é adorá-lo, ter uma vida boa, uma vida tranquila. Obviamente que o ser humano, por ter livre-arbítrio, ele consegue escolher coisas diferentes do que Deus planejou ou da vontade de Deus. E Deus, por respeitar a vontade humana, a liberdade humana, Deus deixa que as pessoas tomem sim suas atitudes e os caminhos que lhe convir. Então vamos entrar na nossa lição. A ideia principal que eu gostaria que você pusesse na sua cabeça, fixasse na sua cabeça, é que a vida ela é um dom de Deus. Ela pertence a Deus, ela é dada por Deus. A vida é um dom de Deus e ninguém mais, absolutamente ninguém, além de Deus, tem autoridade ou deve interrompê-la, pois a vida é dele, é de Deus. Se é dele, então não temos que interromper a vida. Mas vamos lá, o aborto. O aborto nos dias de hoje é um tema bastante polêmico, principalmente aí nos movimentos feministas que adotam aí esta ideia de aborto também. Em relação à política, partidos mais de esquerdas, progressistas, também defendem o aborto como algo de liberdade, que tem relação com a liberdade feminina. Só que nós devemos entender algumas coisas. Que a minha liberdade ela tem que cessar quando eu começo a atrapalhar a liberdade do meu próximo. Então nós temos que ter isso bem entendido, e durante a nossa lição nós iremos entrar nessa parte. E a palavra aborto ela vem do latim, que falando de um latim direto fica abortum, do verbo abartare, que significa morrer, perecer, desaparecer no horizonte. Ou seja, aborto, a palavra aborto já tem conotação diretamente com a morte. Ela fala a respeito de morrer, de perecer, de desaparecer, que é o que de fato acontece com o feto quando ele sofre um aborto, seja por causas naturais, seja por causas artificiais, que também nós iremos ver nessa lição. No Brasil, cresce muito o número de pessoas que por motivos banais, sem nenhum tipo de relevância, aderem a essa prática, mesmo sendo uma prática que é absolutamente, no Brasil, ilegal. O aborto ele só tem algumas permissões ser feito de acordo com alguns critérios. Então, o aborto, no geral, ele é ilegal. É crime abortar. E também nós vamos entender que, além de crime, é pecado. Deus, ele há de trazer juízo sobre toda obra, sobre tudo que está encoberto, sobre tudo que está oculto. Olha só o que fala Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Deus há de trazer juízo a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12 e 14. Ou seja, quem pratica o aborto hoje no Brasil, além de estar fazendo o pecado do assassinato, pois é isso que está fazendo, quem está abortando uma criança, está assassinando uma criança, também essa pessoa está cometendo um crime diante do Estado, pois diante do Estado ela não deve abortar. Então ela faz isso clandestinamente, de maneira oculta. Então ela vai ter que responder pelo pecado do homicídio, que foi o aborto, pelo pecado também de
transgredir uma lei do Estado que visa preservar a vida. Obviamente que existem leis por aí que não visam preservar a vida e que inclusive vão contra as escrituras. Mas nesse caso do aborto em si, é uma lei que visa preservar a vida, semelhante às leis que existem no trânsito, que visam também preservar a vida e não apenas uma ideologia. Pois bem, então nós já temos aí alguns princípios que demonstram que o aborto ele não é uma prática que deva ser aderida pelo cristão, que deva ser aderida por alguém que se diz conhecedor das escrituras, que se diz conhecedor de Deus. Então não deve ser uma prática aderida, pois é uma prática que inclusive os homens entendem que ela não é uma prática boa, que não é uma prática legal. Isso homens que não têm Deus como a sua fonte de inspiração, que não tem a Bíblia como sua fonte de regra e fé e prática. Mas infelizmente parte da sociedade moderna ela defende a legalização do aborto. Inclusive em alguns lugares o aborto já é aceito tranquilamente. Tem pessoas que falam disso abertamente. E isso é uma prática normal. Não podemos de maneira nenhuma concordar com essa prática terrível. Pois vejamos o que está escrito em 1 Samuel capítulo 2 e versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura, se faz tornar subir dela. Ou seja, Deus é quem deu a vida, então é Ele que tem a autoridade para dar e retirar a vida. Não é a decisão de ninguém, nem do pai, nem da mãe, nem da família, nem de absolutamente ninguém. A vida é algo que deve ser controlado, gerido especificamente e unicamente por Deus e por mais ninguém. Então vamos entrar aqui numa parte mais técnica, que é a respeito dos tipos de aborto. Antes de vermos os tipos de aborto que a legislação brasileira permite, temos que ter certeza e saber o que de fato a Bíblia fala a respeito disso. Em Zacarias capítulo 12, versículo 1, o Senhor fala que fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Ou seja, nós temos aqui uma alusão, uma menção de que Deus ele coloca o espírito do ser humano dentro dele. Isso quando o homem está em formação. O fato não é o feto, ele não é um sub-humano, mas ele é uma pessoa integral, é um ser humano em processo de formação ainda física, né? Os argumentos apresentados pelos defensores do aborto, na verdade, são constituídos de desumanidade e sentimento diabólico, além de sentimento egoísta. É isso que de fato sente as pessoas que aderem ao aborto. Vamos ver aqui o que fala Tiago, capítulo 3, do versículo 14 ao 16, que diz assim. Versículo 14 do capítulo 3 de Tiago. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. 15. Esse tipo de sabedoria não vem do Deus do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Ou seja, a sabedoria que o homem tem de cometer um aborto é uma sabedoria diabólica, não é de Deus. Porque quando a pessoa comete aborto, ela está cometendo um ato absolutamente egoísta. Ela está pensando nela e para o bem-estar dela, ela destrói, interrompe a vida de um ser absolutamente indefeso. Então nós temos aí alguns prenúncios aí. Então vamos lá. Os abortos que são permitidos aqui na nossa legislação brasileira, vamos ver aqui a parte mais técnica disso. Primeiramente, o aborto natural. Ele acontece devido a causas naturais, que por fatalidade levam o feto à morte. Acontece muito em primeira gravidez das mulheres, às vezes acontece de ter aborto espontâneo do primeiro filho
não segurar. Isso acontece, é algo biológico e que a mulher não tem controle, e até medicamentos para tentar sustentar a gravidez, sustentar o feto, e muitas das vezes não resolve, realmente há o aborto espontâneo. Então nesse caso aí, né, a lei não pode intervir nisso, porque é algo inerente ao ser humano, e também a Bíblia não vai condenar isso, porque não é algo escolhido pela mulher, é algo que acontece de maneira totalmente espontânea. Vamos lá, existe também o aborto provocado. E aí nós temos algumas restrições, temos algumas, o Brasil, a legislação brasileira ela permite, mas proíbe em outras situações. Vamos lá. O aborto provocado. No Brasil, segundo a lei, o aborto ele é permitido, ele é lícito nas seguintes situações, e são situações bastante específicas. Primeiro, em caso de estupro, caso a pessoa fique grávida, e fique grávida, essa gravidez tenha sido fruto de um estupro, e quando a mãe ela acha-se em risco de vida eminente, quando a gravidez ela é muito complexa, que põe em risco a vida da mãe, que compromete a vida da mãe, que há uma chance da mãe perder a vida. Mesmo nessas condições, todas as possibilidades para salvar a vida da mãe e do bebê devem ser analisadas, porque não estamos falando de matar um inseto, estamos falando de um ser humano, de uma vida. Em caso de estupro, deve-se explorar todas as possibilidades de se encontrar uma família que queira adotar aquela criança, caso a mãe fique traumatizada por todo o sofrimento que ela teve, né, em relação ao estupro. Afinal, o inocente, a criança, o bebê que está ali, não tem nada a ver com a ideia. Ele não pode ser punido por um erro de um safado, de alguém, de um criminoso que cometeu esse crime terrível. E 3, nós temos quando trata-se de bebês, né, de fetos anencéfalos. Isto é, tem ausência total ou parcial do encéfalo, que é o nosso centro nervoso, né, que controla todo o corpo. No caso, seria uma pessoa que simplesmente vegetaria, seria um objeto, né, uma pessoa que não é pessoa de fato, porque ela não tem inteligência, não tem intelecto, não pensa, não sente, não acontece nada. Então, nesses casos, aí a lei brasileira ela permite. Então, e condena todas as outras partes. Então nós temos que entender que a própria lei brasileira mesmo, ela tem os princípios que permitem e que deve ainda assim ser discutido e sempre tentar alternativas que não seja matar. Lembre-se que o aborto é um assassinato de um inocente. Mas o que dizem os defensores do aborto? Os argumentos que mais ouvimos dos defensores do aborto é de que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, que elas podem escolher entre dar à luz a uma criança ou abortá-la. E essa atitude ela é no mínimo, para não falar coisa pior, egoísta. Pois quando a mulher ela decide que o corpo é dela, então ela tem o bebê se ela quiser, então ela pode matar o bebê, então e o bebê que é uma outra pessoa? O que ela está fazendo é justamente isso. Se me deixa feliz eu matar o meu amigo, eu vou matar meu amigo porque isso me deixa feliz. É o que ela está fazendo com o bebê. Que culpa o bebê tem dos problemas que a pessoa tem? Nenhum. Ele é um ser inocente que simplesmente foi gerado. Outro argumento que é usado é de que o ser em gestação ainda não é um indivíduo, só que nós temos toda a consciência e biblicamente entendemos que de fato já é uma pessoa, já é uma vida, se mexe, ela reage, o bebê reage. Eu lembro quando a Ana Clara ainda não tinha nascido, estava na barriga da Vanessa, a minha esposa, né? E eu falava perto da barriga dela, ela se mexia, ou seja, ela já interagia, tem vontade, porque é um bebezinho, já tem vida ali. Vamos ver o que as escrituras falam. Todavia, o embrião, o bebê, né, que está sendo gerado, ele é uma pessoa e merece todo o respeito como tal. Vamos ver o que fala Zacarias capítulo 12, versículo 1. Vamos ver aqui a parte B do versículo, especificamente, que fala assim:
Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende os céus e assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Ou seja, o espírito do homem é formado dentro dele, porque é a vida. Então o bebê ele já tem espírito porque foi formado dentro dele. A vida está ali. Mas por que a igreja é contra o aborto? Porque a igreja ela não é a favor do aborto. E nós não temos nem muito o que prolongar o assunto. Somos contra o aborto porque um dos mandamentos da lei de Deus é não matarás. Porque matar é pecado. Porque interromper a vida é pecado. Todas as vezes que a Bíblia descreve o nascimento de alguém, deixa claro que a vida humana está presente desde a concepção. Desde a concepção, a vida humana já está presente. Vejamos aqui alguns textos. Isaías 49:1 fala assim: escutem-me, vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Isaías está se referindo a ele, mesmo antes dele nascer, Deus já tinha chamado ele, ou seja, Deus já tinha um plano na vida dele. Lucas 1:15 fala assim: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida forte, fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque o bebê no seu ventre já tinha vida, e já é vida. Ou seja, a igreja é contra o aborto porque existe vida desde a sua concepção. Então, somos terminantemente contra todo e qualquer tipo de prática de aborto. Gostou do conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje é esse. Vamos deixar aqui as 5 questões para que você reflita durante a semana, reflita sobre os assuntos, converse com as pessoas que estão aí na sua casa, se são cristãos, converse com eles, discuta as ideias, releia os textos bíblicos, discutam sobre ele também. Então, a primeira questão para que você reflita durante a semana é o seguinte: o que significa a palavra aborto? 2. Cite os tipos de casos em que o aborto é permitido pelas leis brasileiras. 3. Quem forma o corpo humano e dá a vida, colocando o espírito dentro dele? 4. Por que a igreja é contra o aborto? E 5. O que é a vida? Então, são essas as questões para você. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Novamente, eu convido você a compartilhar esta aula, que outras pessoas também irão refletir sobre o caso, sobre o assunto. Meu desejo é que a sua semana seja uma bênção. Que Deus ele continue conservando o seu coração, a sua vida e a sua mente em graça, em paz e em sua presença acima de tudo. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.